Pegue a palavra do Senhor, por favor, pegue a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 18. Gênesis capítulo 18. Vou ler com você a partir do versículo de número 12. Deus trouxe uma excelente notícia para Abraão e Sara. E quando Sara ouviu essa notícia, ela deu um sorriso. Talvez primeiramente de nervoso, porque afinal de contas Sara era uma anciã. E ainda mais estéril. Mas posteriormente você verá na pregação que quando a boa notícia se concretizou, Sara entendeu que o sorriso que ela deu foi um sorriso de alegria. Porque quando Deus nos traz uma boa notícia, Deus também coloca um sorriso no nosso rosto. Amém, minha gente? E eu quero que você venha sorrir muito, porque boas notícias da parte de Deus virão. Quantos acreditam que esta palavra é de Deus? Quantos acharam? Gênesis 18, versículo 12, está escrito assim: Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Amém, gente? Eu não sei se você crê que Deus tem boas notícias para você. Quem crê que Deus tem boas notícias? E você vai dar muitos sorrisos, porque muitas coisas boas da parte de Deus virão. Amém, gente? Você crê nessa palavra? Só você que crê. Eu vou ler mais uma vez, e tudo que eu disser você lê após mim, em bom tom e alta voz. Vamos lá. Digam todos: assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abrão: porque se riu Sara. Amém? E por que você vai rir muito? Porque Deus tem excelentes notícias para você. Amém? Desocupe as suas mãos e vamos dar para esta palavra a maior, a melhor, a mais bela, a mais sincera, a mais verdadeira e bendita salva de palmas. Põe um sorriso no teu rosto desde já. Olha para o céu e dá glória ao nome do Senhor. Diga glória a Deus. Você que nos ouve pela rádio, você que nos assiste pela internet, ponha um sorriso no seu rosto. Junte-se a nós aqui em Porto Alegre. Aplauda, glorifica e sorria com as boas notícias que Deus tem para você. Meu Deus, a tua palavra vai ser pregada. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Pai bendito, fala ao coração do teu povo. E nesta hora, ponha um sorriso no rosto de todos que aqui estão, de todos que me assistem, de todos que me ouvem. Remove os impedimentos e tudo que atrapalha. Envia, Pai, a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá
e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Podeis se sentar. Olhe para quem está do teu lado e diga: Deus tem boas notícias para você. Amém. Quando Deus falou com Abraão pela primeira vez, Deus trouxe uma série de boas notícias, porque Deus lhe fez promessas, e promessas de Deus são excelentes notícias. Veja comigo Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Olha a quantidade de boas notícias que Deus trouxe para o Abraão, que ainda chamava-se Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. Primeira grande notícia. E abençoar-te-ei. Segunda grande notícia. E engrandecerei o teu nome. Terceira grande notícia. E tu serás uma bênção. Quarta grande notícia. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mais uma excelente notícia. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, igreja? Olha a quantidade de boas notícias que Deus trouxe para Abraão, logo de imediato, logo de cara. Vamos analisar uma por uma. Far-te-ei uma grande nação, ou seja, de ti será gerada uma grande nação. Para um homem que tinha 75 anos de idade, já velho, casada com uma mulher de 65 anos de idade, e para piorar a situação, estéril. Depois de tanto tempo, ainda não havia gerado um filho, o que era uma coisa muito natural, principalmente nos tempos bíblicos. Casou, logo em seguida já se esperava a gravidez. O tempo foi passando, e essa tão sonhada e esperada gravidez de Sara nunca aconteceu. Mas Deus já está dizendo: de ti será gerada uma grande nação. Ele diz: abençoar-te-ei, vou te abençoar muito. Eu não quero que você apenas creia que Deus vai te abençoar. Eu quero que você creia que Deus vai te abençoar muito mais, porque abençoado você já é. Diga: eu sou abençoado. Amém? Mas pastor, e a primeira bênção? Eu não quero mais ter filhos. Filhos também representa a frutificação. A tua vida vai frutificar. A tua vida vai dar resultado. Coisas grandes da parte de Deus virão, porque o Deus que você serve é um Deus poderoso. Quem crê nisso, diga amém. Depois ele diz: engrandecerei o teu nome. Para a glória de quem, pessoal? Para a glória de Deus. Às vezes há uma falta modesta no meio cristão, aonde muitas pessoas dizem assim: longe de mim querer aparecer. Eu não quero ser destaque. Eu não quero todo esse reconhecimento. Que eu diminua, que Deus cresça. A grande maioria usa até esse texto para falar isso. Mas se o teu nome for reconhecido, se você for uma pessoa importante entre os seus familiares, se você for uma pessoa importante entre os seus amigos, se você for uma pessoa de destaque no ramo de trabalho que você atua, se você for muito próspero na tua área, não é o teu nome que vai estar em evidência, mas é o nome do Deus que você serve. E em nome de Jesus o teu nome vai ser engrandecido para a glória de Deus Pai. Quem está crendo, diga amém. E tu serás uma
bênção. Mas pastor, o senhor acabou de dizer que eu serei abençoado e agora eu serei uma bênção. Sabe por que que tu serás uma bênção? Porque aonde você for, a bênção também ali estará. Entenda, não é o lugar que é abençoado, é você que é uma bênção. Eu acredito que alguns aqui já ouviram isso, esse reconhecimento. Pessoas já chegaram para você e disseram assim: você é uma bênção de Deus na minha vida. Quem aqui já ouviu isso? Diga glória a Deus. Então tem muito mais da parte de Deus para acontecer. Você vai ser reconhecido pela bênção de Deus que você é. Amém, igreja? Abençoarei os que te abençoarem. Olha a importância que Deus está nos dando. Se uma pessoa nos abençoar, se ela desejar o nosso melhor, se ela sonhar junto conosco, se ela torcer por nós, se ela ser conosco, essa pessoa também vai ser muito abençoada por Deus. Amém? E aqui vai acontecer um fenômeno que você vai ter que ter sabedoria para lidar. Não é que as pessoas vão se aproveitar de você. Amém, pessoal? Não é isso. É porque as pessoas vão perceber que estar perto de ti faz bem. Quem está entendendo? As pessoas vão entender que se elas estiverem ao teu lado, se elas sonharem junto contigo, se elas estiverem junto de você, elas também serão abençoadas. Amém, minha gente? Agora, aqueles que se levantarem, olha o que aqui diz a palavra: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Preste atenção. Sempre haverá aquele e aquela que não irá com a nossa cara. Sim ou não? Sempre haverá. Por mais homem ou mulher de Deus que você possa ser, por mais que você tenha o Espírito Santo e já tenha buscado, de certo modo, mudar o teu comportamento, talvez no passado você até mesmo foi uma pessoa difícil de se relacionar, mas o Espírito Santo trabalhou em ti, te regenerou, dia após dia você tem mudado, hoje você é uma nova pessoa, mas ainda assim você encontrará pessoas que não estarão contigo. Isso acontece às vezes até mesmo na própria família. Quem concorda comigo? Mas você não vai querer que essa pessoa seja amaldiçoada. Você vai orar a Deus por essa pessoa e você vai pedir a Ele para ter misericórdia dela. Amém, pessoal? Quem está compreendendo? E por último, ele diz aqui, no versículo de número 3: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma bênção ainda maior, é algo ainda mais glorioso, ainda algo mais poderoso que Deus está falando para Abraão. E isso também pode se estender a nós, que através de nossas vidas, muitos lares, muitas casas, muitas famílias também venham ser abençoadas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas a primeira coisa que nós temos que observar é o versículo de número 1, aonde Deus exige de Abraão uma importante renúncia. Porque ele fala: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Renúncia, sacrifício, mudanças, literalmente mudanças, Deus vai exigir de você. Um dos problemas que impedem o agir de Deus na vida de muitas pessoas é justamente esse ponto aqui. Muitos não estão dispostos
a mudar. E às vezes as mudanças necessariamente irão causar revoluções na vida da pessoa. Porque Deus está revolucionando a vida de Abrão. Ele está saindo do conforto da parentela, da segurança da parentela, da terra que ele cresceu, da terra que ele viveu durante 75 anos da sua vida, da terra que lhe deu já o que ele tinha. Ele está saindo de perto das pessoas que ele conviveu a vida inteira. Deus está mandando ele renunciar a tudo isso e está dizendo que ele vai trocar tudo isso para uma coisa incerta, para uma coisa que ainda iria ser revelada, para algo que Deus ainda iria mostrar. E as coisas com Deus são assim, são incertas. As coisas com Deus são, na grande maioria das vezes, quando nós temos que agir a fé, incertas. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas por que a gente acredita, renuncia e mergulha, como diz o ditado, de cabeça na fé? Porque a gente tem uma segurança que Deus é conosco. Amém? Deus tem muitas coisas para realizar, mas muito disso está pautado, fundamentado, baseado em muitas renúncias que você precisa fazer, em mudanças que você precisa fazer. Ainda que cause uma revolução na sua vida, se você crer, se você confiar, vá em frente, porque Deus é com você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Abraão apenas foi, seguiu em frente, sem saber para onde ia, mas uma coisa ele tinha certeza: Deus será comigo aonde eu for. Deus está guiando os meus passos, Deus está me dando a direção, Deus está me guardando, me protegendo, Deus está provendo em meu favor, e eu creio nas boas notícias, nas promessas e em tudo que Ele tem para a minha vida. E quem crê também diga glória a Deus. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente? Depois de um tempo, Abraão está cabisbaixo, um pouco desanimado, um pouco triste, porque é natural durante o processo. Quem nunca aqui pensou em desistir? Quem nunca aqui quis, de certo modo, abandonar um projeto, um plano de vida? Quem nunca aqui já parou para pensar: poxa, não era de Deus, eu me enganei, eu acreditava que era de Deus, depositei todas as minhas esperanças nesse projeto, mergulhei de cabeça, mas o tempo passou e ainda não aconteceu, ainda não foi como eu acreditei que seria. Abraão estava parecido, semelhante a muitas pessoas que pensam assim. E Deus estava vendo tudo. Amém, pessoal? E Deus está vendo tudo também. E Deus trouxe uma palavra de ânimo, de encorajamento e detalhe: Deus reforçou a promessa. Capítulo 15, versículo de número 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Amém, igreja? Deus já estava se colocando aqui para o Abraão em uma posição de que: Abraão, você tem a mim, você não precisa de mais nada, você não precisa de mais ninguém. Amém, pessoal? Isso já é o suficiente para a gente se alegrar. Isso já é o suficiente para a gente continuar acreditando nas promessas. Porque o homem é falho, o homem ele pode cometer erros, o homem pode
largar a nossa mão. Nós podemos ser colocados para trás pelo homem traído. As pessoas podem nos abandonar. Quando a gente deposita as nossas esperanças, a nossa confiança em pessoas, por mais que estas pessoas possam tentar nos ajudar, elas podem falhar, mas Deus jamais falha. Então Deus está dizendo para ele: você já tem a mim, você já tem tudo. Só que o Abraão, ele fala para Deus o seguinte, versículo 2: então disse Abraão: Senhor Yahvé, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ou seja, Senhor, eu já tenho um outro plano. E tudo que eu possuo, tudo que eu tenho, talvez ele até possa ter dito tudo que o Senhor me deu, né? Ou pensado, melhor dizendo, eu não terei para quem deixar, ninguém poderá arredar. Vou ter que deixar para Eliezer ou Eliezer, um homem de Damasco que trabalha comigo desde sempre. Porque o Abraão começou a traçar esse planejamento para o futuro. Porque o tempo estava passando, ele estava ficando velho. Deus já tinha falado com ele em uma idade avançada. E agora, depois de algum tempo, ele se sentia cada vez mais incapaz de gerar um filho. E principalmente em ver a sua esposa já, ainda que 10 anos mais nova do que ele, gerar um filho. Então ele pensou: vou deixar tudo para o mordomo de minha casa. Mas o Senhor responde, versículo 4: e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Diga glória a Deus. Olha para o céu, Abraão. Consegue contar as estrelas? Você sabe que essas que nós conseguimos enxergar não são nada comparado à quantidade de estrelas que há no universo. Então Deus está fazendo esse comparativo muito bem. Assim como é impossível contar as estrelas que há no céu, assim será a quantidade de filhos que você terá. Eu estou reforçando a promessa. Eu estou te dizendo: continua acreditando, porque o que eu prometi, eu vou cumprir. Eu tenho certeza que há pessoas aqui que têm convicção que Deus lhe fez promessa. Quem crê nas promessas de Deus, diga glória a Deus. E tem pessoas aqui que estão pensando assim: no meu caso, já passaram-se alguns anos, eu até já pensei em desistir, eu até já mudei os planos. Mas recebe essa palavra, queridos, da mesma forma que Deus reforçou para Abraão, pela fé, toma posse. Deus também falando com você: o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, e o que Ele fará será coisas grandes, maiores, que você já tem pedido, que você já tem pensado. Deus vai cumprir as promessas dEle na tua vida, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Amém, gente, diga: Deus vai cumprir. Oh glória. Capítulo de número 21. Capítulo 21. Versículo de número 1. Quem achou, diga amém. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. Amém. E fez o Senhor a Sara
como tinha falado. Toma posse. Deus vai te visitar. Amém, pessoal? E Ele fará na sua vida como Ele te disse, e Ele fará na sua vida como Ele falou. Continua acreditando. Continua crendo. Talvez você está até rindo de nervoso como a Sara riu. Porque quando a Sara ouviu aquilo, ela pensou, como eu, uma velha, com todo respeito, vou conseguir gerar um filho. E ela olhou para o Abraão, coitado, porque o homem parece que envelhece mais do que a mulher, sim ou não? Você coloca um homem de 60 do lado para uma mulher, misericórdia, parece que ele tem 80, pelo menos a grande maioria. É ou não é? Talvez porque as mulheres se cuidam mais. Sim ou não? Quando a Sara olhou para o Abraão e ela pensou, misericórdia, como que o meu marido vai gerar um filho em mim? Como que eu vou gerar um filho? Com a idade que eu tenho. Amém, pessoal? Como que isso vai acontecer? Mas quando Deus falou isso para eles e ela deu esse sorriso, Deus fez uma pergunta que eu deixei para ler agora. E essa pergunta eu creio que é Deus fazendo para você também. Marque o capítulo 21, porque nós vamos voltar daqui a pouquinho. E volte para o 18. A pergunta é essa daqui, ó. Versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Amém, gente? Fale para quem estiver do teu lado. Diga para essa pessoa: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Então por que você não está acreditando? Se eu estou falando com fé. E se eu estou falando é porque eu acredito que Deus fará. Amém, gente? Coisas grandes em nossas vidas em nome de Jesus. Porque a Sara riu ali de nervoso, ela ficou pensando, como que eu vou conseguir? Como que o Abraão conseguirá? E Deus perguntou, Abraão, por que tua mulher está rindo? Achava ela que Deus não estava vendo ou ouvindo, né? Se você ficar rindo de nervoso aí, se você ficar aí pensando, duvido que isso vai acontecer na minha vida. Eu não posso ouvir nada, mas Deus está ouvindo o que você está falando. Amém? Pastor, e quem não fala nada? Quem não fala, pensa. E se você acha que Deus precisa ouvir o som da sua voz, você está muito enganado. Deus está ouvindo os teus pensamentos. Enquanto eu estou aqui dizendo, Deus vai te abençoar, Deus vai te abrir portas, Deus vai realizar os teus sonhos, Deus vai abençoar a tua família, Deus vai abençoar o teu casamento, Deus vai prosperar o teu trabalho. Aí tu está aí, ó. Acho que não, viu? Está tão difícil, as coisas estão tão complicadas para mim. Está rindo de nervoso do que eu estou falando, né? Pois é. Deus está vendo e ouvindo tudo, quem está entendendo. E Ele está te perguntando. Agora é para você a pergunta. Há alguma coisa que eu não possa fazer? Amém, pessoal? Deus está te perguntando aí, você que não está crendo, você que está sem fé. Há alguma coisa que eu não possa fazer? Eu te pergunto. Há algo que Deus não possa fazer na tua vida? Quem crê que Deus pode tudo e todas as coisas? Mas pastor, o senhor não está entendendo, é algo impossível. Para o impossível basta acreditar, pois está escrito que tudo é possível ao que crê. E quem crê, verás a glória de Deus na sua vida. Oh glória! Volta para o capítulo 21, versículo 2.
E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Oh glória! E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Quantos anos, pessoal? 100. Aí você está dizendo aí, já estou velho, pastor, para essas coisas. Já estou velho para ter um filho. Já estou velho para gerar um filho. Quem diz que eu estou falando literalmente de um filho? Eu estou falando da tua vida frutificar. Eu estou falando da tua vida crescer. Eu estou falando da tua vida prosperar. O teu Isaque é tudo aquilo de mais lindo e mais maravilhoso que Deus está gerando, Deus está preparando. E em nome de Jesus, passe o tempo que passar, ainda que você chegue aos 100 anos, Ele vai cumprir. Amém? Isaque significa o quê? Quem poderia dar um sorriso bem bonito aí? Isaque significa o quê? Os homens é mais difícil de rir, né? Bora, homens. Cadê o riso de vocês? Isaque significa isso, riso. Olha aqui, ó. Versículo de número 6. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Diga glória a Deus. Ela achava que estava rindo de nervoso naquele dia, né? Mas naquele dia, quando ela deu o sorriso, quando Deus falou, Deus já estava colocando um sorriso no rosto dela. Por isso que eu quero que você saia daqui rindo. Aliás, você vai passar por aquelas portas rindo. As pessoas vão olhar para você e vai achar até estranho. Você vai chegar em casa rindo, vai chegar no trabalho amanhã rindo, vai ligar para as pessoas e vai rir, vai mandar um áudio no WhatsApp rindo, e quando te perguntarem, você dirá: Deus colocou um riso no meu rosto e eu não consigo parar mais de rir, porque boas notícias de Deus têm chegado na minha vida. Oh glória! Diga glória a Deus. Diga: Deus colocou um riso no meu rosto. Amém? Porém, Deus tinha a grande maior prova para com Abraão. Sair de casa, deixar a família, ir para um lugar que ele não conhecia, parecia uma grande prova, mas ainda não era. Porque todo esse riso que o Abraão passou a ter no dia do nascimento de Isaque, e durante todos os dias da vida do seu filho, em um determinado dia, esse sorriso, ele foi por um tempo interrompido. Porque o que Deus pede para ele, não há como mantê-lo sorrindo. Deus disse assim, Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas, que tentou, entenda como provou, que provou Deus a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha aqui para o pastor um minuto. Quando ele ouviu a palavra holocausto, não tinha como continuar rindo. Holocausto significa todo queimado. O Abraão sabia o que era um holocausto, ele fazia aquilo com frequência.
Ele sabia que um holocausto era justamente sacrificar um animal e queimá-lo em oferta a Deus. Então Deus está querendo que eu faça isso com meu filho? É isso que eu tenho que fazer? Então não tinha como continuar sorrindo. Mas assim como ele confiou lá no início, quando Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela. Assim como ele confiou posteriormente, quando Deus mandou ele sair da tenda e olhar para o céu e contar as estrelas. Ele também confiou agora. Porque o Abraão não foi imputado por justiça à toa. Do dia que ele ouviu a voz de Deus, ele passou a viver pela fé até o dia de sua morte. E é a fé que nos mantém de pé. É a fé que nos faz continuar acreditando que, ainda que pareça algo difícil de entender, ainda que seja algo difícil de entender, a gente tem que fazer conforme Deus manda. E ele não negou, ele fez o que Deus falou. Versículo de número 3. Então se levantou Abraão pela madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Depois de quantos dias, pessoal? 3 dias caminhando, parando para descansar, parando para dormir, e com aquilo aonde, no coração. Foram os dias, eu não vou dizer mais difíceis, porque o Abraão estava pela fé, mas foram os dias de maior provação que Abraão viveu, até chegar ao lugar. Quando chega no lugar, veja, versículo 5. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Foque agora nesta parte. E havendo-o adorado, tornaremos a vós. E por que não dizer, tornarei? Porque teoricamente ele iria voltar sozinho. Mas por que ele diz tornaremos, incluindo o filho? Porque ele sabia, alguma coisa de maravilhoso vai acontecer. Amém, gente? Isso é a fé. Isso é a fé. É crer naquilo que você não está vendo. É você falar uma coisa aqui que todo mundo acha até um absurdo, mas você fala porque você acredita que assim vai ser feito. Está entendendo? Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O Isaque sabia como tudo aquilo funcionava. Ele já tinha visto o pai fazer várias vezes. Tinha tudo, menos o principal, a oferenda, a oferta, o sacrifício, o cordeiro. Pai, cadê o cordeiro? Está faltando o principal. Aí é quando Deus é anunciado por Abraão como o Deus da provisão. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, como quem dissesse, alguma coisa vai acontecer, meu filho. Deus vai prover. E Deus vai prover para si. E por que ele não disse, e Deus vai prover para nós? Porque o Abraão estava falando acerca daquilo que Deus havia pedido para ele. Porque Deus é assim. Presta atenção nisso. Entende isso. O que Deus te pedir, Ele vai prover na tua vida. Amém? Tudo que Deus pedir para você, Ele vai prover. Diga, o Senhor proverá. Diga, o Senhor proverá.
Versículo 9: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Aqui eu não vejo apenas o Abraão e Isaque. Aqui eu vejo Deus e o próprio Senhor Jesus. Isaque estava sobre lenha, sobre madeira. Jesus estava amarrado aonde? No madeiro. Abraão amarrou Isaque pelas mãos. Jesus também estava com as suas mãos perfuradas pelos pregos, mas também amarradas, pois o crucificado era amarrado porque corria-se o risco de rasgar as mãos por conta da perfuração dos pregos. Então a mão, o braço também era amarrado. Jesus estava sendo sacrificado. Isaque estava prestes a ser sacrificado. Deus está vendo Abraão passar por algo que ele iria passar anos depois. Quem está entendendo? Porque Abraão, ele não vai ter que sacrificar seu filho. Você vai ver aqui que no exato momento que ele pega o cutelo e ele está prestes a matar o próprio filho, Deus vai bradar dos céus e vai mandar pará-lo. Amém? Mas quando chegar a vez de Deus, Deus não vai poder parar, porque assim terá que ser feito. A Bíblia não diz, eu não sei se Isaque chorou, eu não sei se Isaque pronunciou mais alguma palavra, mas Jesus pronunciou muitas palavras na cruz. E uma das frases mais fortes que Jesus falou naquela cruz foi: Deus meu, por que me desamparastes? O que você acha que Deus sentiu quando Jesus falou isso? Talvez Abraão estava assustado, com medo, com muita fé, triste, angustiado, e agora não vou voltar para casa com a minha grande bênção, com o meu sonho de vida, com o amor da minha vida, que é meu filho. E o que Deus estava sentindo quando Jesus estava preso naquele madeiro, todo ensanguentado, com o crânio perfurado com aqueles cravos, com as mãos perfuradas com aqueles pregos? O que Deus sentiu quando as pessoas riam, zombavam? Se tu és verdadeiramente quem dizes ser, desce daí. Tu não és o Cristo, tu não tens poder. O que será que Deus sentiu quando aquele homem do lado de Jesus disse: se tu podes salvar-te, salva-te a ti mesmo e a nós, das pessoas que riam, zombavam, cuspiam? O que será que Deus sentiu? Deus está vendo o Abraão e ele está se vendo lá na frente. Amém? Abraão não teve que sacrificar Isaque, mas Deus sacrificou Jesus. Diga glória a Deus. Pois está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, ou seja, que sacrificou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê. Quem crê em Deus aqui, diga amém. Não pereça, mas tenha vida eterna. Diga glória a Deus pelo sacrifício do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh glória! Para terminar, versículo de número 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço,
e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Oh, glória! E naquele exato momento eu creio que Abraão voltou a sorrir e voltou para a sua casa junto a seu filho, para a glória de Deus. Quem recebe essa palavra? Pegou a visão?